E aí, galera do sétimo ano, bom dia. Aqui quem fala é o professor Bruno de História. Nesta aula de revisão do primeiro bimestre, eu apresento a vocês o tema da queda do Império Romano e, por fim, a expansão do Império Islâmico. A primeira coisa que devemos discutir é a questão das culturas, lembrando sempre que a cultura dos germânicos era diferente dos romanos. Entre as características mais importantes dos romanos temos, primeiro, o colonato. Era um sistema de trabalho servil que se desenvolveu com a crise do Império Romano, quando escravos e plebeus empobrecidos passaram a trabalhar como colonos em terras de um grande senhor. Então, em resumo, vamos ter o senhor, que é o proprietário de terras, como protetor do colono. Já o colono oferece o seu trabalho na produção agrícola e da pecuária. A fragmentação do poder, que é a outra parte, é recorrente. No momento em que a autoridade romana não tinha o poder de força em todas as regiões, os grandes proprietários de terra foram ampliando cada vez mais seus poderes locais. Já a cultura germânica, o que ela vai oferecer? Oferece a economia agropastoril no sentido de sobrevivência. Isso tem um outro nome, que é subsistência, e não de comercialização. Já o comitatus, é outra influência da cultura germânica, era uma forma de estabelecer laços de fidelidade entre um chefe militar e seu organismo. Essa cultura vai se fortalecer cada vez mais. E por fim, o benefício, os chefes militares germânicos costumavam recompensar seus guerreiros com porções de terras que eram os feudos, lembrando que a média dessas áreas, dessas terras, era como se fosse do tamanho da cidade de Goiânia. Então, sempre lembre disso, viu, pessoal? Bom, nesse segundo slide, o que eu quero apresentar a vocês é que a cultura romana, ela possui um aspecto. E qual aspecto seria esse? Um aspecto que tem que ser lembrado é a questão do sentido imperialista da expansão constante de Roma, através de guerras e a sujeição de vários povos. A ideia de cidadania romana foi difundida durante o Império e assim a cultura greco-romana tornou-se a cultura da elite, mas, no entanto, oficial. Nesse terceiro slide, vou falar um pouco sobre a origem dos germânicos. Os povos germânicos eram divididos em vários grupos étnicos, ou seja, alguns deles eram os ângulos, os saxões, os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os francos, entre outros. O que existe mesmo de informação são os textos escritos pelos próprios romanos. E em termos de organização, temos dentro de uma família germânica o pai como figura central. E a cada 100 famílias você pode formar uma aldeia, tá? E o líder detinha o poder militar. Havia nobres que poderiam ser considerados guerreiros, tá? E homens livres. E por fim, para dividir essa sociedade, temos escravos por dívida ou prisioneiros de guerra. Em questão do direito, temos o que é comum no início da nação inglesa, tá? Que é o direito baseado nos costumes, ou seja, common law, que é de sua própria época que era de sua própria época e cabia, aos sacerdotes, além do líder da aldeia, fazer a função de julgar os criminosos. Lembrando que eles eram politeístas, sempre lembre disso, tá? Existem dois processos de contatos além da guerra entre os povos germânicos com o povo romano, tá? Primeira coisa, é a primeira fase das migrações, ocorre do século II até o século III.
e vai corresponder o quê? Ao momento de contato pacífico, por incrível que pareça, em que se estabelecem contratos de trabalho, alistamento no exército ou mesmo busca por melhoria de vida. E uma outra fase, essa sim mais conhecida, né, é a fase das invasões, que vai ocorrer já no final do Império Romano do Ocidente, que são os séculos 4 a 6, em que correspondeu a intensas guerras contra o Império Romano por motivos variados, como saques em sequência, avanço dos hunos vindos da Ásia, sua origem, né, desses hunos é tártara e mongol. E ocorre uma briga cultural entre germânicos que já viviam no Império Romano com os próprios romanos, tá? Por fim, aqui nesse slide 4, temos o quê? Um resumo do processo de queda do Império Romano do Ocidente. Primeiro, a crise do sistema escravista. É muito comentado desde o ano passado com vocês, tá? Então, o que é? É o sistema de produção que era dependente do trabalho escravo, com a diminuição do número de escravos, a economia vai entrar em crise. Segundo, a instabilidade política, né? A instabilidade política crises políticas internas levam ao enfraquecimento do poder e tornam o território vulnerável a invasões. Se torna o território vulnerável a invasões, né? A crise é muito baseada na política externa romana que enfrentava os germânicos ao norte e principalmente os persas a leste do império. E quando os romanos vão perder essa guerra contra os persas, o império vai passar por sérios problemas de proteção do Estado. E vai ocorrer o fato de existir várias elites locais com a força política suficiente de deixar o império totalmente desprotegido. Muito porque cada um vai querer se proteger ao invés de mandar seus soldados para os campos de batalha mais distantes. O terceiro é a expansão do cristianismo, tá? Os cristãos não aceitavam o caráter divino dos imperadores e assim o poder desses governantes era enfraquecido cada vez mais. Mais uma vez, o que eu posso dizer? É dito que o poder dos imperadores vai ser enfraquecido agora no campo cultural, lembrando que muitas vezes no final do império já existia um colegiado de vários imperadores, ou seja, cada um vai proteger uma parte do império e muitas vezes mal estavam em Roma efetivamente, que ela era considerada a capital. Por fim, no quarto tópico aqui, temos a invasão dos povos germânicos, essa sim a gente disse mais acima, né? Que eles eram considerados bárbaros e tudo mais. Então, com o poder enfraquecido, o Império Romano passa a ser o alvo constante de invasões até a sua queda definitiva no ano de 476 depois de Cristo, tá? Nesse slide, a formação dos reinos após a queda de Roma. Nós temos o nome dos reinos que vão se formar aqui. Suevos e visigodos, na região onde hoje em dia é Portugal e Espanha. Os francos vão ajudar na formação da França. Os anglo-saxões ajudam na formação dos ingleses, tá? E os ostrogodos vão dominar toda a região que era a parte inicial da República Romana. Nesse slide 6 temos o quê? No Império Bizantino temos o período de duração que vai ser de em torno de 395 a 1453. Data esta que representa o fim da Idade Média. O outro nome do Império Bizantino é Império Romano do Oriente. Esta parte do Império temos uma cultura romana misturada com a grega e com a cultura oriental. O tipo de política é baseada no cesaropapismo, que basicamente une a religião cristã com o poder político, tudo isso nas mãos do imperador, tá? E as principais rivalidades são com os árabes, com
com turcos. E dentro desse mesmo momento, o objetivo do Império Bizantino é reconquistar os territórios perdidos no Império Romano do Ocidente, e em certo momento da história consegue parte desses territórios, e que vai ser mostrado no próximo slide. Temos outros acontecimentos importantes também no período do Império Bizantino, que é a Cisma do Oriente, no ano de 1054, onde vai haver a separação da liderança de Roma, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, com a de Constantinopla, que é chamada de Igreja Católica Ortodoxa, que tem outro nome também, que é a Igreja Católica Ortodoxa Grega, tá? Que ela tinha mais a cultura dos gregos embutida na religiosidade, tá? Não que ela não cria no cristianismo, não cria em Cristo, mas é que ela tinha uma cultura mais baseada em leituras de pregadores gregos, ok? E por fim aqui a gente tem a compilação das leis romanas, que vai formar o chamado Código Justiniano, que é a base do pensamento jurídico da Itália, da França, Portugal, Espanha e do Brasil hoje em dia, você acredita? Então, ela é a base hoje em dia, né, do pensamento jurídico. Nesse slide aqui do Império Bizantino, os territórios em amarelo vai representar o início do Império Bizantino com a sua divisão, tá? O Império Romano do Ocidente com o do Oriente. Então, o Império Bizantino é a parte amarela. O Império Romano do Oriente também é o outro nome dele. E Justiniano, como imperador, né, vai conseguir as partes em rosa, que está representada aí para vocês, e que vai representar também a extensão máxima do território do Império Bizantino. E o último slide aqui, por fim, temos o capítulo que nos recorda a expansão do islamismo, que é uma religião que vai crescer a partir das pregações de Maomé, né, que ele vai ter parte da cultura judaica, parte, né, da cultura cristã, e vai desenvolver a sua própria religiosidade na crença em um Deus único, lá na região do deserto da Arábia e principalmente em volta das cidades de Medina e Meca. Aí, após a morte de Maomé, no ano de 632 d.C., temos a parte de verde escuro, que foi conquistada pelos seguidores do islamismo. E o que é o islamismo? Ele pode ser dividido em sunitas, que compõem hoje em dia 90% dos muçulmanos. Esses acreditam que o califa, o líder, né, deve ser eleito pelos próprios muçulmanos. E os xiitas, que é a minoria, eles acreditam que o chefe supremo, o califa, deve ser um sucessor legítimo de Ali, que é o genro de Maomé. Lembrando que muçulmano é o indivíduo seguidor da religião islâmica e que nem todo árabe pode ser seguidor do Islã. Ele pode ser um judeu, por exemplo. E, enfim, a extensão máxima é representada em verde e amarelo aí para vocês no slide, que compreende um processo de conquistas entre os anos de 632 até 1258, conquistando o Oriente Médio, o Norte da África e a Península Ibérica, e que compreende hoje os países de Portugal e de Espanha, tá? Então essa é a aula de hoje, pessoal. Muito obrigado. Valeu!